Olá! Bem-vindo, bem-vinda! Este é o Destilado. Com mais um vídeo pra você. E o tema de hoje é recomeço. Só que agora a gente vai falar sobre o recomeço quando você perde um ente querido. Como lidar, como seguir a vida quando você se dá conta que aquela pessoa com quem você passou muitos anos simplesmente não está mais ali. Eu sou o John. Eu sou o Ká. E eu sou a Is. Então vamos começar o vídeo de hoje falando justamente aí sobre esse tema que é o recomeço, quando a gente perde um ente querido e é muito difícil. É um tema delicado, né? Delicadíssimo, delicadíssimo, porque imagina você acorda e aquela pessoa com quem você passou muitos anos já não está ali mais do seu lado, ou o filho que você criou, do dia pra noite você imaginava ele envelhecer, ter filhos, constituir uma família, morre. Enfim, como lidar com a perda de um ente querido, como recomeçar. É o recomeço desse pós-luto. O que fazer no pós-luto? A gente, nenhum de nós, né, em especial nós latinos, nós não fomos educados para lidar com a morte. Nós somos muito egoístas, nós não aceitamos perder a pessoa que nós amamos. A questão da morte em si, ela não significa exatamente uma perda, né? Ela não vai estar mais presente ali, o corpo dela não vai estar mais presente, mas está presente as lembranças, ela se faz viva dentro de nós. Primeiramente a gente tem que entender o seguinte, que essa não aceitação da morte, na verdade é uma revolta muito pessoal, íntima. A revolta em si não é por conta da pessoa que partiu, e sim que nós, em algum momento, faremos essa mesma viagem. A psicologia diz muito isso, que essa revolta é em função da não aceitação que nós também passaremos por isso. E também da gente tentar entender o que é a vida e o que é a morte. Isso é muito importante para que a gente consiga delimitar as coisas. Nesse contexto, a gente consegue puxar o exemplo de alguém que tem uma deficiência visual e que momentaneamente conhece alguém, entra em contato com alguém através do tato, através da audição, e que num dado momento essa pessoa pode não estar mais lá. Porém, ela não deixou de fazer presença na vida dessa pessoa. É o mesmo que acontece quando alguém parte. Essa partida não é um término, não é um encerramento, porque fica o legado. É como se a gente tivesse sendo promovido e alguém vai nos substituir, alguém vai continuar da onde a gente parou. Fica o legado, ficam as memórias, que é algo que a Is disse, mas o doloroso mesmo, é que a pessoa não está ali. A gente não aceita. Nós não fomos educados para aceitar. A gente vê nas religiões orientais, os povos orientais, eles têm uma aceitação para a morte muito melhor do que a nossa, porque eles entendem que a morte é uma passagem, é uma etapa da qual ninguém escapa. Gente, a morte é colação de grau, a morte é passagem, a morte é promoção. Ela não pode ter tanto impacto, tendo em vista um monte de vivência, um monte de lembranças, e eu acho que esse é o pesar. A gente acaba dando muita importância para a falta, para a ausência, e esquece daquilo tudo que foi vivido, daquilo tudo que norteou a pessoa até ali. Então isso tem que ser levado em consideração. Eu creio que, independente da religião e da crença, a morte não pode ser vista como algo que foi rompido, e sim algo que vai ser aprimorado sem aquela pessoa. A gente tem que levar sim em consideração, cara. Concordo com você, tem, né, os momentos bons que foram vividos, mas não é se desfazer dos momentos bons, é como lidar com essas memórias, haja vista que a pessoa não está mais ali. Por exemplo, eu tenho um tio que me disse hoje pela manhã que já se faz mais de 10 anos que a mãe dele se foi, que a minha avó faleceu. E ele se lembra muito da época em que ele ia lá tomar um café com ela no final da tarde, que ela fazia um almoço e ele ia lá almoçar. Legal! Essas memórias são bacanas, a gente não vai se desfazer delas, a gente não esquece elas. Do meu ponto de vista, o problema é como lidar com essas memórias, haja vista que a pessoa não está ali. Seria egoísmo? Extremamente egoísmo, levando em consideração que a nossa vida continua. Eu, como bom telespectador, posso citar também um outro filme, que é Um Senhor Estagiário, onde
ele perde a mulher muito cedo, né? E ele tem uma estrutura familiar muito legal, muito bacana. Ele tem uma carreira profissional da qual ele era satisfeito, porque ele já tinha concluído, já estava aposentado, sozinho, sem os filhos, porque esses já fizeram suas escolhas. Ele decide que ele tem que fazer algo pela vida dele e decide novamente entrar para o mercado de trabalho. Como um senhor aposentado pode se tornar um estagiário? Sim, pode, com certeza. Dentro dessa oportunidade de voltar a ser um estagiário, de voltar para o mercado de trabalho, ele conhece uma nova pessoa da qual se apaixona e leva o que tinha de bom do relacionamento dele para o novo relacionamento. Foi a forma que ele encontrou de lidar com esse luto, com essa perda da esposa, esses filhos que mesmo os vivos estavam ausentes. Esse luto é importante também que ele seja sentido. Que a gente tem esse estágio de falar mesmo o tempo todo de quem se foi, aquele estágio latente de lembrar das coisas que foram vividas. Nem toda morte vem de um processo que a pessoa cresce, envelhece e morre. Não, às vezes você está com alguém, você estava conversando, você trocou uma mensagem no WhatsApp, minutos depois você recebe a notícia que essa pessoa faleceu, né? A gente precisa ter esse entendimento, puxa, fulano não tá mais. É a questão do cair a ficha. E lidando, tentar se fortalecer naquele sofrimento, entender que a pessoa cumpriu a sua etapa de vida aqui. Independente de ela ter partido com 100 anos, com 3 meses, mas cada um fica na Terra o tempo que lhe foi determinado. Isso é o que eu acredito. Né, que ninguém morre de véspera. Eu queria puxar um gancho da questão do que é estar vivo, do que é vida, do que é morte. E a gente se depara com pessoas que estão vivas e, no entanto, elas estão mortas por dentro. Porque elas não têm atitude, porque são pessoas que vivem, que sobrevivem. Nessa passagem dos meus avós, eu comecei a me perceber e comecei a reconhecer em mim o que eu tinha de cada um deles, né? E eu me dei conta de que meus avós estão vivos dentro de mim, porque eu tenho muito do meu avô, eu tenho muito da minha avó, e isso continua, é um ciclo sem fim. E aí cabe até uma reflexão muito interessante. Me olhei no espelho e perguntei: quem sou eu? E ele me respondeu: suas escolhas. O que devemos escolher? Sofrer o luto, que eu acho muito necessário, uma vez que precisamos superar isso, mas viver esse sofrimento eternamente, ou superar, ou tomar novas atitudes, recomeçar. Recomeçar, exatamente. Por exemplo, quando você sofre um acidente, machuca o joelho, o que você faz? Você vai cuida daquele joelho, você trata aquilo dali para que normalize e você recomece, né? É um período que você sofre com aquilo, mas é um período que você cuida, que você trata e que você recomeça. Assim como um relacionamento. Por exemplo, você terminou um relacionamento, não significa que você não vai mais se envolver com outras pessoas. Pelo contrário, em algum momento você vai acabar conhecendo outra pessoa. Né? Então não é porque aquele relacionamento não deu certo que você vai se prender àquilo. A perda, ela é dolorida, é um processo que vai depender de cicatrização, porém, vamos recomeçar. Acho que a gente pode entender a morte como o início de uma nova etapa, né? Uma nova etapa para quem se foi e uma nova etapa para quem está aqui, né? Do continuar a sua vida sem a presença física dessa pessoa que já se foi. Realmente, como a Is disse no começo desse vídeo, é um assunto muito delicado de se tratar, de se conversar, um assunto que tem muito a ser dito. Então a gente quer saber agora a sua opinião, porque afinal deste lado daqui é o que a gente pensa. Confesso que eu não sei lidar muito, não aceito muito, mas agora é hora da gente saber a sua opinião, saber o que você tem a dizer a respeito deste tema. Esperamos aí as suas sugestões e os seus comentários. Então não se esqueça de deixar o seu comentário, de deixar pra gente aquele super like e se inscreva no nosso canal. Um beijo, fique com Deus.
E tchau, tchau.